Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tashmai Sri Gurave Namaha. Jai Radhe, Hare Krishna. Estamos preparando mais um vídeo para o canal Prema, aqui do YouTube. No final do vídeo, ou agora, se você quiser ter uma participação mais efetiva e afetiva, eu gostaria que se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e também colocasse a sua avaliação com o like, aquela mãozinha para cima, ou o dislike com a mãozinha para baixo. Há alguns anos atrás havia um programa aqui nos meios da internet chamado Messenger, que foi assim uma espécie de coqueluche de todo mundo. Todo mundo tinha esse programa, passava mensagens através do Messenger. E houve um momento que o Messenger foi adquirido pela Microsoft e colocou um dispositivo que não havia antes. Você tinha um espaço como se fosse um blog, no qual você poderia escrever artigos e tal. E eu comecei a usar aquele blog. E numa destas oportunidades, aliás, tudo que está nesse blog está perdido, porque nunca mais eu tive acesso, né, de acabar com o Messenger, e eu não pude recolher o que eu havia escrito para colocar no meu blog atual. E nem tenho cópia comigo aqui dentro do computador. Mas eu escrevi um texto intitulado Gurudeva ou a Gurudevi. Não me lembro bem se foi assim, mas foi mais ou menos por aí o título, né? Porque já havia algumas pessoas que principalmente as devotas, a ala feminina da consciência de Krishna, inspiradas devotas, às vezes reclamavam ou questionavam por que não havia em nosso Parampará nenhuma mulher, nenhuma devota. E eu lembrei de uma aula de Sridhara Maharaj, que ele não foi questionado exatamente sobre devotas, ele foi questionado sobre os espaços havidos no nosso Parampará. Há buracos de 200 e 300 anos, e todos sabem que 200 ou 300 anos pode corresponder a 3, 4 e até 5 pessoas em transmissão de conhecimento, né? Ou mais, né? Se as atividades, as lilas do Guru aqui nesse plano material cósmico for breve, curta, né? Como há muitos assim. E eu lembrei dessa aula porque Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Siridhara Deva Goswami Maharaj, Guru do meu Guru, explicou que esses buracos foram preenchidos por senhoras, né? Senhoras que mantiveram o Parampará. Elas não estão ali mencionadas, mas elas estavam presentes e elas transmitiam o conhecimento de uma para outra nesses buracos, até que chegasse um acharya proeminente e a partir dali continuasse a sucessão discipular que normalmente aparecia entre homens. Mas, na verdade, isso não é um fato. Há muitas mulheres que são grandes pregadoras. O que acontece, tanto na Índia quanto aqui na nossa sociedade ocidental, principalmente, se dá importância diferente para o Diksha Guru e o Siksha Guru. Aliás, no tempo moderno, quase todos os gurus são os dois, Siksha e Diksha. Mas, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele recebeu a iniciação estou aqui com a minha colinha, Vipina Bihari Goswami. Ele foi iniciado por Vipina Bihari Goswami, que era um Vaishnava, mas não se sabe absolutamente nada sobre ele.
Eu li a biografia de Bhaktivinoda Thakur, a autobiografia dele. Ele menciona o Guru muitas vezes, mas num determinado momento da vida dele, quando ele recebe a sua iniciação. Depois ele passa a trabalhar praticamente com seu Siksha Guru, com o seu instrutor, Jagannatha Das Babaji Maharaj. Né? E veja que mesmo nesse momento, o Siksha foi muito importante, foi extremamente importante e muito mais mencionado na vida de Bhaktivinoda Thakur. Né? Mas o Guru Parampara, ele nem sempre é composto de Dikshas. Né? Há muitos, no caso de Jagannatha Das Babaji, está no nosso Parampara, nossa sucessão discipular fidedigna, mas ele era um Siksha, mais um Siksha Guru do que um Diksha Guru. E o caso também de Gorakshora Das Babaji Maharaj, que concedeu iniciação apenas a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ele era, acima de tudo e sobretudo, um Siksha Guru, um mestre espiritual instrutor. Mas eu não quero fugir do assunto, o assunto são as mulheres. As mulheres sempre estiveram nas nossas atividades espirituais. Meu Guru Maharaj, Govinda Maharaj, concedeu sannyassim para algumas devotas dele, que são pregadoras, que pregam até hoje pelo Ocidente todo. E não indianas, tinha americanas entre elas, né, e outras nacionalidades. Né. Há muitas devotas discípulas de Srila Prabhupada que são grandes pregadoras. Ou seja, elas são Sikshas Gurus, elas são instrutoras. E os Shastras dizem que não há diferença alguma, nenhuma diferença entre o mestre espiritual instrutor, o Siksha, e o mestre espiritual iniciador, o Diksha. Sabe que um pode ser o outro ao mesmo tempo. Né? Então é muito importante ter essa visão clara de que a mulher não é discriminada na coisa, muito pelo contrário. O aspecto mais importante da consciência de Krishna é atingir a condição de servo de Srimati Radharani. Nós somos Radha Dashan, ensinava Sridhara Maharaj. Sem nos rendermos a Srimati Radharana, não atingiríamos absolutamente nada. Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, e Radha, numa manifestação rara, só em algumas Kaliugas descende, ele descende exatamente no humor de Srimati Radharani. Os dois desceram conjugados. Ele queria sentir o que Radharani sentia por Krishna. Né? E então ele desce no humor e nos sentimentos femininos. Né? Ele corria que nem louco para um lado e para o outro, perguntando: cadê Krishna? Cadê Krishna? Ele estava sempre pensando em Krishna exatamente como Srimati Radharani fazia na Vraja Lila. Por quê? Porque ele descendeu com a intenção de compreender o que o aspecto feminino supremo sente pelo aspecto masculino supremo. E por outro lado, temos uma Sampradaya que vem também a partir de Bhaktivinoda Thakur, que é a esposa de Prabhu Nityananda, Janavi Devi Dasi. A esposa de Prabhu Nityananda, quando Nityananda encerra os seus passatempos manifestos nesse plano material cósmico, ela prossegue o trabalho da família do marido, criado pelo esposo, e continua a dar instruções, a dar aulas.
Até um Parampará a partir dela, que é Janavi, chamado de Srimati Janavi Devi Parivara, a família de Srimati Janavadevi, que vem alguns homens, que eu não vou mencionar, porque aqui eu estou falando, eu quero mencionar as senhoras, né? Mas na 7ª geração, a partir dela, aparece Srimati Maheshwari, depois aparece Srimati Guna Manjari, depois aparece Srimati Ramanani e assim por diante. Tem muitas devotas que não são conhecidas, mas que foram inclusive iniciadoras para manter a Sampradaya. Elas mantinham a Sampradaya. Talvez elas não tenham sido, não receberam a fama devida que alguns masculinos receberam, mas elas foram tão, e são as mulheres, tão ou mais devotas, mais devocionais do que a maioria dos homens. Isso a gente vê cotidianamente. Algumas devotas se sentem, talvez, inibidas ou constrangidas devido a um clima muito masculino nos templos de pregarem, mas elas são ótimas pregadoras, elas conhecem muito bem a filosofia e tem consciência espiritual muito elevada, exatamente porque o aspecto feminino é o aspecto mais elevado em termos de espiritualidade genuína, né? Nós fazemos parte de uma Sampradaya que está no humor de Madhura Rasa, que é o humor de amante de Deus, a amante de Deus, feminina, né? Então, é muito importante entender que não há nenhum tipo, pelo menos da parte da maioria dos devotos elevados, que eu saiba, não há nenhuma discriminação contra as devotas, e muito pelo contrário, elas são sempre incentivadas a pregarem, a falar, e aliás elas são grandes pregadoras, as melhores pregadoras que saem a fazer distribuição de livro na rua quase sempre são devotas, as nossas Srimati Radharanis. Pense nisso antes de discriminar. Jai Radhe, Hare Krishna, Haribol, Goura Premanande. Não esqueça, se você gostou, se inscreva no canal e repasse esse vídeo compartilhe ele nas suas redes sociais. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Goura Premanande.